Graça e paz, meus irmãos. Se você soubesse que seria traído, humilhado, condenado injustamente e morto, ainda assim escolheria amar até o fim? Estamos falando de Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. Naquela noite silenciosa, a Bíblia não diz a hora, mas ao pôr do sol, tudo começou com uma mesa. Jesus, sabendo de tudo o que estava por vir, se senta com seus discípulos na última ceia. Ele parte o pão, levanta o cálice e diz: isto é meu corpo, isto é meu sangue, que é derramado por vós. Naquele momento os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava querendo transmitir para eles, o que iria acontecer com ele mais um pouquinho para frente. Mas Jesus fez essa celebração e explicou dessa maneira o que iria acontecer com ele. Mesmo sabendo que um deles o trairia, ele ainda serve os 12. Mesmo sabendo que seria abandonado, ele ainda ama. Ali no meio da comunhão nasce a dor da traição. Naquela mesa começa todo o sofrimento de Jesus. A partir dali, vocês vão ver o que vai acontecer com o nosso Jesus Cristo. Na escuridão do Getsêmani, meu irmão, Jesus ora com intensidade a seu Pai. Enquanto ele, suas gotas com sangue, seus discípulos dormem. E então chega Judas, um dos 12 que o servia, um dos seus discípulos. Ele chega, Judas chega até Jesus, não com espada, não com gritos, mas com um beijo no rosto. Um beijo símbolo de amor, usado como arma de traição. Com um beijo traz o Filho do Homem. Foi isso que Jesus disse para Judas. Quantas vezes hoje pessoas ainda trocam Jesus por interesse, por dinheiro, por conveniência. Muitos agem que nem Judas hoje mesmo. Não reconhece o que Jesus fez por cada um de nós. Dando continuidade a essa história, Jesus é levado como criminoso. Falsas testemunhas se levantam, mentiras são ditas, a verdade é condenada. Ele não reage, Jesus não reage diante esse julgamento. Ele não se defende. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E ali se cumpre o que foi profetizado. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Essas palavras vocês vão ver na Bíblia, lá em Isaías capítulo 53. Isaías escreve e dá referência para o que ia acontecer no futuro com o nosso Jesus Cristo, o nosso Messias, o nosso Salvador. Não eram os pregos que prendiam Jesus na cruz. Sabe o que era, meu irmão? Eram nossos pecados. Ele tinha que morrer para nos libertar dos nossos pecados. Pilatos apresenta duas opções para Jesus. Jesus ou Barrabás, o povo deveria escolher. Barrabás, ladrão e assassino. Jesus, justo, santo e perfeito. E o povo grita: solta Barrabás, crucifica Jesus. O mesmo povo que recebeu milagres, o mesmo povo, meu irmão, que gritou Hosana, agora grita crucificam. Isso revela algo profundo para cada um de nós. O coração humano, sem Deus, escolhe o pecado, mesmo diante da verdade. E Jesus disse claramente, ensinando seus discípulos: eu sou a verdade.
o único caminho, a verdade e a vida. O nosso Jesus é açoitado. Cada chicotada rasga sua pele. Cada golpe, meus irmãos, carrega a nossa culpa. Colocou nele uma coroa de espinho. O rei sendo tratado como zombaria. Cuspiram na cara de Jesus. Sangue escorre pelo rosto, mas ele permanece em silêncio, como diz lá em Isaías 53. Ele não parou porque pensou em mim e você. Ele podia ter desistido disso mesmo. Mas ele continuou caminhando em direção à cruz, onde ali ele iria se oferecer para nos libertar do pecado e da morte. Agora ele carrega a cruz, fraco, ferido, humilhado. Cada passo é pesado para Jesus. Ele foi chicoteado várias vezes. Estava sangrando, estava fraco. Cada queda dói, mas ele continua. Porque o amor não desistiu no meio do caminho. Os pregos atravessam suas mãos e pés antes de ser colocado, pendurado. Pregaram pregos nas suas mãos e nos seus pés. Ele é levantado entre céus e terra, o mesmo em dor. Ele diz dessa maneira, Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Enquanto o homem o rejeita, ele oferece perdão. Mesmo passando por toda essa injustiça, ele clama a seu Pai para nos perdoar, porque não sabemos o que estavam fazendo com o Filho de Deus. E então chega um momento, ele declara: o último suspiro de Jesus está consumado. Ali não foi derrota, foi missão cumprida perante Deus. Ele entrega o Espírito, o véu do templo se rasga, o acesso a Deus agora está aberto, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele morreu para que isso acontecesse, irmão. Podemos achegar a Deus por Jesus. A morte não conseguiu segurá-lo. No terceiro dia, o túmulo está vazio. O nosso Jesus foi ressuscitado. Glória a Deus, meu irmão. Vence o pecado, vence a morte, vence o inferno. Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Foi isso que Deus disse a Jesus quando ele ascendeu aos céus e se apresentou como sacrifício, de uma maneira que ele morreu e foi ressuscitado. Ali se cumpriu toda a profecia. Ele morreu por mim e por você e foi ressuscitado para nos libertar do pecado e da morte. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele não ficou na cruz, irmão. Ele está vivo. Tudo isso não foi só história, como muitos acham que foi. Foi por você e por mim que ele fez isso. Cada dor que ele sofreu tinha o seu nome, o meu nome. Cada gota de sangue foi por amor por mim e por você. Aí eu te faço uma pergunta agora, depois de tudo isso que eu li, que eu falei para você. Então, como devemos viver diante disso, desse ato de amor? Não como indiferença, mas como entrega, irmão. Não como religiosidade, mas como um relacionamento íntimo com Deus. Não vivendo para o mundo, mas para aquele que morreu por nós, Jesus Cristo. O inimigo o mínimo que podemos fazer hoje é viver uma vida que honre esse sacrifício. Como é que você está vivendo sua vida hoje? Se você acredita que Jesus morreu por você, você vive do mesmo jeito, fazendo seus desejos, buscando os prazeres desse mundo? Depois de tudo isso, depois de ouvir essa história que mudou tudo, aí eu te pergunto com toda sinceridade, direto: você faria o mesmo por Jesus? Passaria pelas mesmas dores?
para nos libertar, ou libertar Jesus da cruz, você faria isso por Ele? Ele fez isso por você e por mim, meu irmão. Ele viu que aqui dentro, tanto de mim e de você, tinha algo de bom. Ele sabia que merecíamos ser libertos do pecado, merecíamos ter vida eterna. Foi por isso que Ele morreu, porque Ele viu algo de bom dentro de você. E hoje Ele está fazendo um convite a você: vinde a mim, todos que estão sobrecarregados, que eu vos reanimarei. Ele está fazendo esse convite. Se você está aí passando por problema, dificuldade, lembre, Jesus já resolveu nossos problemas. A morte não nos atormenta mais, porque através desse ato de amor, somos libertos completamente do pecado da morte. Mas a pergunta ainda fica no ar: você faria o mesmo por Jesus? Fique com essa mensagem no seu coração e reflita sobre ela, em nome de Jesus.